O Opus 4.7 acabou de ser lançado e já tem bastante conteúdo sobre ele. Só que a maioria desses conteúdos que você vai encontrar foi feito para programadores, para aquelas pessoas que usam a IA para construir produtos, automatizar sistema, rodar os seus agentes. Se você, assim como eu, utiliza o Cloud para estudar, escrever, revisar documentos, organizar o seu trabalho do dia a dia, a maioria desses vídeos não estão falando diretamente com você. Então, nesse vídeo eu quero fazer diferente. Eu quero falar sobre as principais mudanças que de fato irão impactar o usuário comum. Então eu peguei o anúncio oficial, toda a documentação técnica, as primeiras análises independentes e o relato das pessoas que estão utilizando a ferramenta. E o resultado é mais interessante do que parece à primeira vista, porque tem melhora real, mas ela está em lugares que o marketing não destaca e vem com algumas limitações importantes que nós precisamos falar sobre ela. Mas antes eu quero te pedir duas coisas. A primeira, deixar o like nesse vídeo, assim o YouTube entende que o conteúdo ele é relevante e pode distribuí-lo para outras pessoas. E a segunda, se inscrever nesse canal. É um projeto que eu comecei recentemente. Aqui eu compartilho o meu dia a dia no uso de IA para estudar e trabalhar de forma mais produtiva. E espero também contribuir com você nesse processo. Agora sim, vamos para o que interessa. O primeiro ponto, e talvez o ponto mais importante, é que o modelo da Opus 4.7 ficou mais literal. A Anthropic diz que o Opus ele segue as instruções com precisão. Seguir instruções com mais precisão significa que o modelo ele ficou mais literal. Ele não infere mais o que você provavelmente quis dizer. Ele faz exatamente o que você pediu e como você pediu. Na prática, se o seu prompt antes tinha alguma ambiguidade que o modelo 4.6 conseguia resolver por conta própria, o 4.7 pode responder de um jeito completamente diferente. A Anthropic avisa explicitamente na sua documentação que os prompts antigos podem perder aquela precisão, podem necessitar de uma revisão, porque o modelo ficou mais literal, mais honesto também. E esse é um sinal de maturidade, na verdade. Significa que o Cloud agora está menos cheio de boa vontade excessiva. Isso é especialmente valioso para quem usa o Cloud para revisar argumentos, sintetizar textos longos ou responder perguntas que têm uma resposta errada possível. Só que para quem usava o Cloud antes de forma mais casual, com prompts mais abertos, pode parecer que o modelo ficou mais travado ou mais flat, às vezes até muito duro. A lógica é simples. Quanto mais você precisava que o Cloud adivinhasse o que você queria dizer, mais estranhamento você pode sentir no começo. Mas agora, se você já tinha o hábito de ser mais específico nos seus pedidos no Cloud, a tendência é que você goste mais do modelo 4.7. Essa literalidade do modelo não é um defeito que será futuramente corrigido. E entender esse mecanismo antes de concluir o modelo piorou faz toda a diferença. Na verdade, ele não piorou, ele só ficou mais literal. Na hora, por exemplo, de analisar documentos, imagens, é aí que está a melhora real e o maior ganho do modelo 4.7. Essa é a parte onde eu vi nos dados da documentação da Anthropic que me chamaram mais atenção. Na transcrição do vídeo que eu analisei, tem um número interessante de tarefas com documentos de escritório, planilhas, docs. O modelo saiu de 57% para 80% de acerto. São mais de 20 pontos de melhoria e isso é significativo. Quando o modelo, em relação à sua versão anterior, tem uma melhora superior a 10%, a gente precisa ficar atento nisso. E tem um motivo técnico por trás disso. O Opus 4.7 é o primeiro Cloud com suporte a imagens em alta resolução. Antes, a resolução máxima era de 1568 pixels. Agora ela chegou a 2576 pixels. Isso é mais de 3 vezes de capacidade visual em relação aos modelos anteriores. E por que isso é importante? Porque se você tentou mandar em algum momento um slide
com alta definição, PDFs, por exemplo, com uma resolução superior a 300 dpi, gráficos mais complexos. Os modelos muitas vezes não conseguiam ler direito, perdiam informação, confundiam os eixos e acabavam errando ou alucinando. Com a resolução maior agora do Claude, ele consegue ler letras pequenas, legendas, eixos, gráficos. Para você que trabalha no dia a dia analisando documentos, gráficos, isso é uma melhora significativa que precisa ser considerada. Tem também uma melhoria mais específica, ele melhorou em fazer revisões de documentos com o controle de alterações e a capacidade de editar essas apresentações. Ele pode fazer mudanças na estrutura do layout, texto, e isso aproxima mais o Claude de um colega de edição, ou seja, ele é mais útil na hora de você editar os seus documentos e fazer revisões de documentos muito grandes, que antes ele acabava não sendo muito específico quando você entrava com um modelo muito grande. Um ponto de calibração, isso em relação a essa melhoria nos PDFs, você pode, por exemplo, anexar um documento com mais de 100 páginas, onde o Claude agora consegue analisar tanto o texto quanto os elementos visuais presentes no documento. Um outro tópico importante é a memória de continuidade de trabalho. O modelo da Opus 4.7 ficou melhor em memória baseada em arquivos e em trabalho multisseção. A documentação diz que ele agora consegue carregar notas importantes entre diferentes sessões e sessões longas de trabalho, de forma mais confiável. Mas isso depende também de como que você utiliza o Claude. A memória que o Claude tem de você, ela utiliza uma síntese a cada 24 horas. Essa síntese ela pode ser perdida ou ela pode ser adicionada e editada por você. Cada projeto tem a sua memória separada. A busca em chats anteriores está disponível em qualquer um dos planos pagos. Só que chats separados dentro de um mesmo projeto, ele não compartilha aquele mesmo contexto automaticamente. Então, se você quer que o Claude lembre de alguma conversa anterior, você precisa colocar esse material na base de conhecimento do projeto, ou você precisa referenciar aquele chat ao qual você está querendo uma resposta. O 4.7 agora ele é capaz de render mais nesse fluxo do que antes ele conseguia apenas em projetos com instruções. Então, essa instrução persistente e o histórico útil de fontes organizadas agora consegue dar para você um contexto maior de memória que antes era limitado. Mas é claro, ele não substitui a disciplina de você estruturar o seu material de trabalho. Ele apenas amplifica essa estrutura, te dando mais contexto quando necessário. Na minha leitura, o 4.7 não resolveu esse problema de memória. Na verdade, ele só ficou melhor em usar a memória que você já oferece para ele. Você vai ler que o Opus 4.7 tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Isso é verdade, mas somente quando o usuário está usando via API ou para desenvolvedores no Cloud Code. Para o usuário comum do plano Pro, a documentação continua informando que esse limite de tokens é de 200 mil em conversas normais pelo chat. Isso é muito diferente daquele 1 milhão do anúncio. Não é uma limitação ruim. 200 mil continua sendo bastante, que inclusive está presente até para os usuários gratuitos. Tem mais, o novo tokenizador do 4.7 mudou a forma como o texto é convertido em tokens. O efeito prático é que o mesmo conteúdo pode gastar de 0 a 35% mais tokens do que ele costumava gastar antes. Isso significa que os seus limites de uso podem ser atingidos um pouco mais rápido do que antigamente, especialmente se você está numa conversa com muitos documentos grandes de PDF, com contextos longos ou respostas mais elaboradas. Isso também significa que, na prática, a maioria das pessoas no plano Pro vai ter que continuar e se contentar utilizando o modelo do Sonnet 4.6 pela limitação de consumo de créditos. Muitos usuários, inclusive, já têm relatado essa sensação de que o consumo está esgotando um pouco mais rápido que antes utilizando o 4.7. Tudo isso é informação
informação técnica que foi divulgada pela Anthropic na sua documentação oficial, mas que ficou escondido durante a cobertura técnica do evento durante o anúncio do 4.7. Mas para os usuários do plano Pro é muito importante ficar atento a essas limitações também. Primeiro, que o Opus 4.7 acabou de ser lançado e existe evidências de que a melhora ela é significativa em relação à capacidade do uso diário, raciocínio, uso no cotidiano, formatação de documentos, e há muitos relatos positivos, mas também muitos relatos negativos, especialmente em relação à condição de gasto e consumo dos créditos, principalmente pelos usuários do plano Pro. E o segundo ponto, se você usa o cloud principalmente para escrita criativa ou conversas abertas, pode sentir que o 4.7 ficou mais seco ou mais literal em relação ao 4.6. Essa é uma reclamação que aparece com frequência nos relatos da comunidade. Isso não significa que o modelo ele regrediu, significa que o perfil de resposta mudou. O cloud será mais preciso, então você precisará adaptar os seus prompts, aqueles prompts que antes correspondiam bem, talvez agora não funcionem tão bem. E o terceiro ponto são os ganhos mais do Cloud.7, eles aparecem exatamente quando a tarefa tem algo verificável, quando você tem um documento, uma imagem, uma ilustração clara do modelo específico que você deseja que ele siga. Para perguntas mais abertas, raciocínio filosófico ou uma escrita criativa sem uma estrutura definida, as vantagens são menos garantidas. Por isso, use o 4.7 com essa expectativa calibrada. É uma melhora real em áreas específicas, mas não é uma revolução generalizada para todos os tipos de usuário. Então, se você ainda usa os seus prompts antigos, que costumavam funcionar bem no 4.7 de forma automática, vale a pena você revisar esses prompts. Não porque o modelo 4.7 piorou, mas porque ele ficou mais literal, mais honesto. E na minha leitura, esse tipo de maturidade, ele importa muito, muito mais inclusive do que alguns benchmarks. Um modelo que admite que não sabe é mais útil do que um modelo que erra com convicção e te leva a errar também. E esse talvez seja o ganho mais real do 4.7. E quem usa IA para pensar junto com a ferramenta, não só para produzir mais, vai notar essa diferença logo nas primeiras interações. Se você chegou até o final é porque você gostou desse conteúdo. Se você quiser continuar acompanhando análise assim, sem hype, com contexto real, se inscreva aqui nesse canal. Esse é o meu mais novo projeto, eu quero trazer muita coisa boa, o meu uso diário, com produtividade. Se você se identifica com esse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Também deixe o seu like, isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, ele pode distribuir para outras pessoas. E se você já usou o 4.7 no seu dia a dia, no seu trabalho, deixa aqui nos comentários. Na sua experiência, foi uma melhora real ou na verdade ele regrediu? Quero ler nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!